você nunca vai entender a Bíblia. As pessoas que não desceram isso, é isso aí, Regiane Fernanda, né? O apóstolo Paulo diz que quem semeia com generosidade, ceifará com generosidade, é verdade. Amém? Então, quando você olha para as pessoas naturais, a Bíblia diz que elas não são capazes de entender as coisas espirituais. Amém? Eu só fui entender a Bíblia depois que eu me batizei. Lá na casinha onde meu pai era o líder, tinha a Bíblia em cima da mesa, mas eu não conseguia entender. Eu só fui entender quando eu nasci de novo. A Bíblia não é um livro carnal, a Bíblia é um livro, ela é um livro espiritual. Amém? E diante disso, né, Jesus, ele conhecendo isso, ele sabendo dessa limitação das pessoas, Jesus vai ensinar. E Jesus, ele olha ali no seu bojo, né, e ele pega uma parábola que cabia naquele momento, que era propícia para aquele momento. Porque a parábola, ela indica o que Jesus queria falar. Qual era o alvo que ele queria alcançar no coração daqueles ouvintes. E o alvo era, Jesus queria ensinar algumas coisas. O que Jesus queria ensinar? Amém? Então vamos lá. A parábola diz assim, disse-lhes Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, o texto nos dá a primeira dica dos alvos de Jesus para aquela multidão, para aquela igreja. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, Jesus está falando aqui de duas coisas. Primeiro, né, ele começa falando de duas coisas. Primeiro, orar sempre. Orar sempre. Então, quem não tem uma vida de oração, quem não tem uma vida de busca de Deus, quem não dobra os joelhos, quem não tem comunhão com Deus, não tem vida espiritual. Amém? Quem não tem comunhão com Deus, não tem vida espiritual. Pronto, acabou. Essa é a verdade. Tem que orar, você tem que falar com Deus. Amém? Porque Deus pode falar comigo e com você da forma que Ele quiser. Deus pode usar até o diabo para falar comigo e com você. Apóstolo, mas isso é heresia. É que hoje o pessoal está muito sensível. Mas a Bíblia, o inimigo fala. Amém? O inimigo fala na Bíblia. Amém? Quando Deus manda, até o inferno obedece. Amém? E, diante disso, Deus pode usar uma folha que cai. Deus pode usar um carro de som que passa. Deus pode usar um atraso, uma porta que se fecha. Deus pode usar o seu inimigo para falar com você, o inimigo humano. Deus pode usar um mendigo. Deus pode usar um animal, Ele pode usar o que Ele quiser, Ele pode enviar o anjo. Agora, nós só temos uma forma de falar com Deus, que é através da oração. Não tem outra forma. Você conhece outra? Eu não conheço. Nós só temos uma forma de falar com Deus, que é orando. Orar é falar com Deus. Então, Jesus está falando aqui, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E tem um detalhe, você precisa orar, meu amado e minha amada, meu irmão e minha irmã, você precisa orar sem esmorecer. Porque, por incrível que pareça, quando você vai orar, a sua mente vai falar para você. Você está falando com quem? Com quem que você está falando? Você está falando para quem? Você está falando para o vazio, para o nada? Amém? Então, a sua carne, ela não vai querer te deixar orar. E é tanto que as pessoas têm dificuldade de orar. Amém? Porque a oração, ela desgasta. A oração, ela consome. A oração, ela vai machucando a sua carne. Porque quando você ora, você é transportado para as regiões celestiais. No momento que você de joelho ou em pé começa a orar, você fica diante de Deus, do trono de Deus. E ali Deus começa, enquanto você está orando, Deus começa a te limpar, Deus começa a falar a sua consciência, Deus começa a entrar nos seus problemas, Deus começa a agir em sua vida. Amém?